Enquanto me apaixono, Regina e Renata voltam para casa depois da consulta médica e a moça quer saber como a fisioterapeuta fez para suportar tanto tempo sem a filha. A mulher explica que foi a esperança que teve durante todo aquele tempo e se agarrou ao que sentia em seu coração, que dizia que a menina estava bem e viva. Renata diz que é o mesmo que sente sobre Jerônimo e Regina confessa que também tem o mesmo pressentimento. E mais uma vez sozinha, Renata começa a chorar e rezar para encontrar o marido. De volta ao hospital, Marina consegue entrar no consultório de Saul para tentar achar alguma pista. Do escritório de Gonçalo, Antônio diz a Renata que ainda não conseguiu nada, avisando que precisa ir embora, mas volta no dia seguinte, para continuar com as ligações. O empresário liga para a filha e conta que o detetive não conseguiu ver os vídeos do aeroporto porque as imagens foram apagadas. Renata, surpresa, pergunta ao pai quem poderia estar sabendo que iam procurar os vídeos que foram apagados. Gonçalo diz que também não tem essa resposta, mas ele e o detetive particular concordaram em um ponto. Existe algo de muito estranho por trás de tudo o que está acontecendo. Do outro lado da cidade, Isidro se reúne com o advogado que está fazendo as análises das digitais de Renata e pede ao cara que entregue o relatório técnico ainda naquele dia, explicando que precisa de uma prova irrefutável para provar a verdade. Nesse meio tempo, Renata continua ligando para os hotéis de Las Vegas, pegando a lista de onde Antônio parou. A moça aproveita para tirar um tempo para conversar com o bebê que está esperando, dizendo que o pai dele vai voltar e ficar com eles para o resto da vida. O celular de Renata toca e é Augusto. O infeliz quer saber como a moça está e ela, chorando, conta pro diabo fantasiado de gente que descobriram que Jerônimo não viajou com Marina e está desaparecido. O falso finge ficar surpreso com a notícia e pede a ela que conte os detalhes, pois talvez possa ajudar. Porém, a moça explica que naquele momento ela está muito ocupada e desliga o telefone, agradecendo a preocupação do sujeito. Falando sozinho de novo, o cara diz: "Bom, Renata, se você só vai me contar quando nos virmos, então vai ser agora mesmo porque eu preciso saber tudo o que está acontecendo na sua vida, meu amor." E na casa de Sabrina, Jerônimo volta a delirar, chamando por Renata. De repente, o doente começa a chamar por Lázaro e Matilde, pedindo que os dois tomem conta de Renata. A curandeira finalmente se dá conta de quem aquele sujeito é. Sabrina, falando sozinha, diz a si mesma que Matilde acabou de contar a ela que o patrão desapareceu há uma semana e se pergunta se o moço que está ali delirando não é o patrão da mocinha. Na capital, Roberta e Germano vão se despedir de Gonçalo, que pede ao amigo que tome conta de sua filha. A cara de pau dos dois é simplesmente impressionante. Adriana vai à sala do pai e diz que já viu a agenda de Gonçalo com Beth e descobriu que ele tem uma reunião às 6 da tarde, fora da empresa. Matias diz que os dois já devem estar saindo e a moça diz que viu os dois na entrada da empresa e ficou com a maior vontade de desmascarar o casal. Honório pede à filha que tenha calma e pergunta aos dois se eles concordam que Roberta precisa ser pega em flagrante com Germano. O casal diz que sim, e Matias comenta que quer ver a cara de Germano quando isso acontecer. Adriana começa a imitar Roberta e todo mundo cai na risada. Mas Honório diz que não sabe como Germano poderá se livrar do que está prestes a acontecer e ainda afirma que não sabe se Gema estará disposta a perdoar o marido de novo. Matias pergunta ao tio sobre o reflexo que o flagrante do sócio terá sobre os negócios da empresa e Honório diz que já pensou sobre tudo isso, porém não pode permitir que o cara assedie Beth e se envolva com Roberta, abusando da confiança que todos depositaram nele. Do outro lado da cidade, Gema, arrumando a mala, lembra da declaração do marido durante o café da manhã e faz uma cara de quem não acreditou em nada. No hospital, Marina e a enfermeira continuam vasculhando o consultório de Saul. Marina percebe que uma das gavetas está trancada e pede ajuda da moça. A médica consegue abrir a gaveta e começa a vasculhar os papéis, até que encontra uma caixa de fósforos de um dos cassinos e coloca na bolsa. Na casa de Inês, Constanza e Regina já chegaram. Gonçalo chega com Isidro e Antônio, que diz que não poderia faltar aquela reunião tão importante. Gonçalo diz que não está entendendo nada, mas Isidro pede um pouco de paciência, pois logo todos entenderão tudo. No apartamento de Germano, enquanto separa o dinheiro que roubou de Branca, diz a si mesma que logo vai embora do país, mas precisa terminar o que começou há 24 anos. A mulher acaba se recordando do dia em que roubou a filha de Regina. A doida, falando sozinha, diz que quando Roberta estiver com ela na Suíça, Regina vai saber que a moça não é a sua filha de verdade, e sim Renata. Mas aí já vai ser tarde demais, pois a moça vai estar morta, afirmando que, afinal de contas, já deixou a garota viva por muitos anos.
Na casa de Inês, Isidro pergunta a Regina se, para entregar a Roberta a herança que Roberto deixou, era necessário se certificar que a moça era mesmo filha da fisioterapeuta e unificar as certidões de nascimento. A mulher confirma que sim, e então, o tabelião conta que coube a ele ser o responsável que levasse à frente aquela certificação, e por isso, teve que pedir a um perito que fizesse um exame para comprovar que as digitais de Roberta eram as mesmas que apareciam no registro de nascimento de Regininha. Inês entra na conversa, explicando para a amiga que as digitais nunca mudam, e são as mesmas desde que as pessoas nascem até sua morte. Gonçalo, angustiado, quer saber onde Isidro quer chegar, e o homem diz: o perito comprovou que as digitais da Roberta não batem com as digitais da certidão de nascimento da filha de Regina, ou seja, a Roberta Monterrubio não é sua filha. Regina quase surta e não quer acreditar no que seu amigo está dizendo, e volta a falar sobre o teste de DNA. Porém, o tabelião explica que, de alguma forma, a fisioterapeuta foi enganada sobre os resultados daquele exame, e Constanza, feliz da vida, diz que já sabia disso o tempo todo. Gonçalo então conclui que, se Roberta não é a filha de Regina, pode ser que seja Renata, ou nenhuma das duas, e que essa seria outra mentira de Josefina. Regina, a essa altura do campeonato, só chora, sem dizer uma palavra. Na mansão, Paulina vai ao escritório onde Renata não para de fazer as ligações e diz que Marina chegou. A moça manda a médica entrar, e ela conta que só encontrou no consultório de Saul um registro de um hotel em Las Vegas e uma caixa de fósforos do mesmo hotel. Renata se dá conta que para aquele hotel ainda não tinha ligado e corre para fazer a chamada, enquanto Marina diz que geralmente os grandes apostadores são convidados para ficar lá. Na casa de Inês, Antônio diz a Regina que prometeu a ela que encontraria sua verdadeira filha e agora pode cumprir sua promessa, e conta que Renata é, sim, Regina Gamba Soberon, ou seja, a filha desaparecida da fisioterapeuta, entregando as provas para a mulher. Nesse meio tempo, Renata consegue achar Saul no hotel que Marina indicou. A moça pede que seja transferida para o quarto do médico e a ginecologista faz sinal, para que a moça passe o telefone para ela. Saul atende a chamada e Marina pergunta por outra pessoa. O médico diz que foi quarto errado, mas a doutora consegue reconhecer a voz do sujeito. Renata passa a mão na bolsa e diz a Marina que as duas precisam ir imediatamente a Las Vegas encontrar Saul. A médica concorda e as duas partem na missão. Enquanto isso, na casa de Inês, chorando muito, Regina ainda não acredita que sua filha verdadeira seja mesmo Renata. A mulher lembra que sentiu uma conexão especial com a moça desde o dia em que a conheceu e tudo mais, rolando aquela emoção em todos que estão presentes no recinto. Na Bonita, Lázaro diz a Alzira que foi bom Carina ter contado tudo o que Neves disse ao padre, pois ele sempre achou muito estranho o fato de Ezequiel ter tirado a própria vida. A moça diz que, assim como o capataz, também quer saber de toda a verdade, porém o rapaz explica que isso será difícil, pois todos os que trabalham na Cruz do Amor têm verdadeiro pavor do patrão. E se algum deles souber que Augusto está envolvido na morte de Ezequiel, com certeza não vai dizer. Alzira lembra de Medeiros, mas Carina avisa que o fato do sujeito ter ficado como capataz da fazenda logo depois da morte de Ezequiel não dá boa impressão. Lázaro lembra que também era o sujeito quem cuidava do sarmento roubado da Bonita, dizendo que ele não é confiável. Nesse meio tempo, Marina e Renata se encontram no aeroporto e estão prestes a embarcar. E na casa de Inês, Gonçalo lembra que foi por causa disso que a esposa confundiu as fotos e coisa e tal. Porém, Regina não se conforma com o resultado do teste de DNA, pois ela mesma tirou a escova de cabelo da bolsa de Roberta. Isidro explica que a escova de cabelos não era de Roberta, e sim de Renata, e que com certeza, Josefina trocou as escovas de dente. Regina, então, diz que está muito preocupada com Roberta, pois não sabe como a moça vai encarar a notícia, apesar de ter consciência de que todos ali não gostam da moça. A mulher alega que aprendeu a gostar da garota, e isso tudo vai destruir o coração dela. Quanto a Renata, a mulher diz que já amava a moça e agora ama muito mais. Mas isso não quer dizer que vai esquecer Roberta. Inês não se conforma com a ingenuidade da amiga e diz: "Meu Deus, Regina, você estava atormentada não porque pensasse que Roberta não era sua filha, mas sim porque desconfiava que ela mantinha contato com Josefina." Gonçalo escuta e fica surpreso. Mas Inês continua e diz: "É isso mesmo, Gonçalo. E eu não estranharia que, além de continuar vendo a Josefina, a Roberta também estivesse envolvida em todo o erro do teste de DNA." Sem entender absolutamente nada, Gonçalo pede que expliquem por que eles têm todas aquelas suspeitas.
Nesse meio tempo, Germano e Roberta chegam à casa de campo emprestada por Edgar. O cara avisa que vai descontar todo o tempo que ficou abandonado, e Roberta diz que valeu a pena esperar. Enquanto isso, na casa de Inês, depois de ouvir as explicações, Gonçalo conclui que Roberta é cúmplice de Josefina, mas Regina defende a moça e diz ter certeza que ela não sabe de nada. Isidro aconselha Gonçalo que, por enquanto, as moças não saibam de nada. Constanza é contra, mas o empresário diz que o amigo tem razão, pois, primeiro, precisam comprovar se Roberta tem contato com Josefina e se ela estava sabendo de toda essa mentira. Regina continua dizendo que a filha não sabia de nada, mas Constanza lembra à cunhada que Roberta é imagem e semelhança da mãe, dizendo que conviveu com elas toda a vida. Regina pergunta por que Josefina está fazendo tudo aquilo, e Antônio explica que o único interesse da mulher é a herança que Roberto deixou, lembrando que quando foi comparsa da bandida, ela pediu que ele descobrisse qual era o valor deixado por seu amante, para a filha de Regina. Gonçalo se dá conta que foi por isso que sua ex-mulher pediu a Regina a quantia exata como resgate. Inês se dá conta que Josefina pretende pôr a mão na herança de Roberto através da filha, e por isso, fez a moça se passar pela filha legítima de Regina. Isidro sugere que continuem com o plano de entregar o dinheiro a Roberta, e se ela desaparecer ou fugir ao cobrá-lo, ficaria provado que ela estava envolvida em tudo. Gonçalo concorda com a ideia do tabelião, e ainda diz que, se as suspeitas de todos que estão ali estiverem certas, a própria Roberta vai levá-los até Josefina. Regina insiste em contar tudo para Renata. O marido concorda, e diz ter certeza que todos poderão contar com a descrição da filha, porém deixa claro que Roberta não pode saber do que foi combinado ali. No aeroporto, Renata pergunta a Marina se ela acha que o médico seria capaz de fazer mal a Jerônimo. A médica diz que acha que não, mas na verdade não sabe, pois não conhece o cara como achou que conhecia. Ela diz ainda que o médico não teria motivos para desaparecer com Jerônimo, a não ser que fosse por dinheiro, do que, aliás, o rapaz gosta muito. Renata então diz que nesse caso, alguém tem que ter dado uma grana alta para o sujeito e quer saber quem poderia ser. Marina então diz que não sabe, mas quase tem certeza que pode ser alguém que queira ver ela e o marido separados, e essa pessoa pode ser o Augusto Duran. Renata fica em choque com a revelação da doutora e quer saber por que ela está dizendo isso. Marina conta que o sujeito chegou a procurá-la para que os dois se aliassem para separar o casal, mas ela não aceitou, e por isso não seria estranho se tivesse usado Saul para conseguir o que queria. Na Bonita, Priscila segue Carlos pelos corredores da produção de vinho, falando mal de Matilde, até que o cara se cansa e diz a ela que agradece muito a ajuda que a enóloga deu, mas agora que suas mãos já estão curadas, não precisa mais dos serviços da moça. A mulher faz o maior drama, e coisa e tal, mas o rapaz não se dobra, e diz a ela que aquele é o último dia da moça na fazenda, e avisa que no dia seguinte, vai ao hotel levar o cheque pelo trabalho que a moça desenvolveu. Carlos e Lázaro chegam à casa grande, e Alisson diz aos dois que Aníbal precisa falar com eles sobre o desaparecimento de Jerônimo. O agrônomo quer saber como eles souberam daquilo, e Aníbal conta que foi através de Padre Severino, que o encorajou a contar tudo o que ele sabe. Lázaro, curioso, quer saber do que o moço está falando, e ele explica que quando estava na Cruz do Amor, Saul, ex-namorado de Marina, esteve com Augusto, e os dois planejaram alguma coisa, mas só conseguiu escutar quando o fazendeiro disse que, por ele, não havia casamento. Alzira não acata o conselho dos amigos e resolve ir procurar Medeiros no bar da cidade. Ela se insinua para o rapaz, dizendo que foi ali tomar uma tequila e quer saber se pode beber com o capataz. Ela diz que está tentando esquecer toda a tristeza que sente desde que Ezequiel tirou a própria vida e descobriu as cachorradas do marido. A campesina manda a primeira pra dentro e diz que o miserável ficou curtindo com a cara dela o tempo todo e por isso não se arrepende de fazer o que está fazendo. Medeiros cai no jogo e Alzira continua seduzindo o rapaz, enquanto na fazenda, Aníbal conta a Carlos e Lázaro que seu pai mandou investigar Marina e Saul. Carlos pergunta se existe uma prova, ela está no computador de Augusto, e Aníbal diz que sim. Porém, Alisson conta que o fazendeiro não pode saber do envolvimento do filho naquele assunto, porque o homem pode acabar com seu namorado e conta que, quando descobriu que Aníbal mexeu no computador, quase fez isso. Lázaro quer saber o que Augusto fez, e Aníbal conta que o homem o ameaçou e disse que não suportava traições. Carlos diz ao rapaz para não se preocupar, pois ele e seu cunhado vão protegê-lo. Porém, Lázaro pergunta ao agrônomo o que vão fazer para conseguir a tal pista, pois, dessa vez, não vai permitir que Augusto se dê bem, ainda mais em se tratando de seu patrão. Já é tarde quando Gonçalo e Regina chegam à mansão.
Paulina diz que Renata não está, mas deixou um envelope. O casal acaba descobrindo que a moça foi com Marina para Las Vegas e se pergunta por quê. Naquela noite, Carlos, Lázaro e Aníbal resolvem invadir a Cruz do Amor, mas na hora em que estão quase entrando na casa, percebem que Augusto está saindo com uma mala. Os três mosqueteiros esperam o fazendeiro sair com a caminhonete e correm em direção ao escritório do cara. No meio do caminho, Augusto se dá conta que esqueceu o celular e resolve voltar para casa. Os rapazes conseguem entrar no escritório de Augusto, mas ele grita pela empregada perguntando onde está o celular. A mulher aparece com o aparelho na mão e ainda leva uma bronca do patrão, que manda a moça fechar as janelas. Os rapazes aproveitam para roubar o computador do sujeito e se mandar. Constanza liga para Honório para contar que Renata é a verdadeira filha de Regina, mas esquece de dizer que Roberta não pode saber de nada. O empresário, ao desligar o celular, compartilha a notícia com Matias e Adriana, mas diz que naquele momento eles têm algo mais importante a fazer. É que os três estão na casa de campo de Edgar, prontos para pegar Roberta e Germano em flagrante. Adriana, inclusive, levou sua máquina fotográfica para registrar o momento. Dentro da casa, o casal de amantes está curtindo o maior love, quando os três aparecem e Adriana começa a tirar fotos dos dois. Germano pergunta o que Honório está fazendo ali, mas o empresário devolve a pergunta e quer saber o que os dois estão fazendo naquele lugar e daquela maneira. Adriana diz que as fotos já dizem tudo, e Matias avisa que o sócio e Roberta não só traíram a confiança de seu pai, como também a confiança da empresa. Honório toma a palavra e diz: "Você é casado, Germano, e se envolveu com a Roberta, que é a suposta filha de Gonçalo. Isso é um abuso de respeito e de confiança." Germano diz que não tem que dar explicações a ninguém, e Honório mais uma vez responde: "Sim, claro, mas vocês usaram os clientes e as relações da empresa Monterrubio para levar em frente esse adultério. E isso trai a confiança que nós havíamos depositado em vocês. Principalmente em você, Germano, se envolvendo com uma garota que poderia ser sua filha." Roberta se irrita e manda todo mundo embora, mas Adriana pede que a moça tenha calma, avisando que eles já vão embora, pois já tem as provas que precisavam. Matias resolve abrir a boca e diz que foi ele quem convenceu seu tio e seu pai a aceitarem o cara como sócio na empresa, e em troca, o tiozão se envolveu com Roberta.